Boa noite. É uma honra receber todos vocês na nossa casa. Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar os olhos, entrar em sintonia com a nossa casa, agradecendo a Deus por esta oportunidade maravilhosa. Neste domingo, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, que tanto nos ensina, que tanto nos ensinou, e a espiritualidade amiga desta casa. Que possamos absorver com muito amor e carinho as palavras que aqui forem ditas. Que Deus ampare nossa irmã Gisele nessa palestra. Que possamos voltar a nossos lares felizes e agradecidos por mais um dia e por tudo que nos acontece. Que possamos estar sempre nos melhorando, para que a gente possa ter a fé sempre renovada. Que assim seja. Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa para mais um dia de estudo e aprendizado. Como disse a Sandra numa palestra outro dia, como é difícil falarmos de um assunto que ainda não vencemos. Então, o tema dessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre o orgulho e suas máscaras. Mas, como a gente sempre diz, quem está aqui na frente falando é o que mais precisa ouvir. O ouvido mais próximo da minha boca, né, é o meu. Então, é um assunto que eu preciso também aprender. Então vamos lá, vamos entender um pouco o que é o orgulho, não é? A gente vai ver que no nosso dicionário ou na nossa língua portuguesa, nós vamos ter várias aplicações para a palavra orgulho. Então, primeiramente, a gente vai ter o que nós chamamos de orgulho positivo, que ele está relacionado a quê? A satisfação. Então, o que isso significa? É quando a gente tem aquele sentimento de satisfação. Nossa, estou tão orgulhosa que a minha filha veio assistir a palestra, né? Estou tão orgulhosa da presença dos amigos, companheiros, não é? Então, esse tipo de orgulho é uma coisa boa, é um sentimento bom. Diferente, então, do que a doutrina espírita vem nos ensinar, do que Jesus nos ensinou, que é contra. O que nós chamamos de orgulho negativo. O que é esse orgulho negativo? É quando a gente tem essa supervalorização de si mesmo, soberba, desobediência, desrespeito a Deus, né? Então, quando a gente desobedecer a Deus, significa o quê? Fugir, né, das leis de Deus. Quando a gente não cumpre as leis de Deus.
E essa supervalorização é quando a gente se acha, né? Quando a gente está acima, que nós nos achamos numa posição superior aos outros, né? Então esse é um orgulho negativo. Isso não é bom. Isso vai contra as leis de Deus. E daí a gente vai se lembrar do quê? Do egoísmo, não é? O que é o egoísmo? É o homem colocar o ego no centro. É o culto ao nosso ego, a nós mesmos. Tiramos Deus do centro do universo e colocamos nós. Então a gente passa a valorizar somente aquilo que nos diz respeito. Nós acabamos nos achando superior a Deus em termos de importância. Nós deixamos de ter Deus como o centro que deveria estar para voltar todos os nossos pensamentos, as nossas ações a nós mesmos. Isso é cultuar o nosso ego. Então a gente passa a cultuar outros deuses. Passamos a cultuar nós mesmos. A gente cultua o Deus da riqueza, da vaidade, da beleza, do sucesso. Vocês se lembram lá no Evangelho que diz? Como que diz lá no Evangelho? Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que Mamon representa no Evangelho? Tudo que é material, tudo que é do mundo, não é? Então a gente passa a dar mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais. Deus não é contra que a gente se desenvolva materialmente. Não, no nosso trabalho, isso faz parte da nossa evolução. Nós precisamos nos valorizar no trabalho, procurar crescer, procurar melhorar de vida. Isso faz parte da nossa evolução, faz parte da lei do trabalho. O que a gente tem que ter em mente é a importância que nós damos a isso. Nós não devemos dar mais importância ao que é material do que ao que é espiritual. E muitas vezes nós sacrificamos a nossa saúde para quê? Para ganhar a riqueza. Sacrificamos os cuidados dos nossos filhos, não é? Nós deixamos de nos dedicar a uma religião. Por quê? Porque não temos tempo e estamos correndo atrás do dinheiro. É isso que a gente não pode fazer. Isso que é estar cultivando, né? Mamon, né? Passamos a servir mais o que é material do que é espiritual. Então esse é o maior problema. E lá no Livro dos Espíritos diz assim: quando que um homem é infeliz? Quando ele se afasta das leis de Deus. A gente, quando nasce, já trazemos no nosso íntimo, na nossa consciência, as leis divinas. E toda vez que nos afastamos dessas leis, surgem os sofrimentos. E nós vamos ter ligado ao orgulho. Pela tradição judaica cristã, o orgulho é atribuído a Lúcifer. O que significa Lúcifer? É aquele que traz a luz. Olha que nome bonito. É uma inspiração para pôr o nome nos filhos. Alguém quer?
pela tradição ninguém quer, não é? Lúcifer, ele vai guerrear, né, com Miguel, com o anjo Miguel, né? Porque ele queria ser o quê? Maior que Deus, né? E Miguel quer dizer quem é como Deus. Então Lúcifer, ele vai guerrear com Miguel, segundo essa tradição, né? Ele liderou 1/3 dos anjos revoltados. E ele, nessa guerra com Miguel, ele acaba perdendo e cai, não é? E o poeta Milton, em Paraíso Perdido, ele acrescenta que quando Lúcifer cai no inferno, um auxiliar lamenta: que pena, perdemos o céu. E ele responde: prefiro ser senhor no inferno do que escravo no céu. Então, tudo isso por quê? Para demonstrar que ele queria ser Deus ou maior que Deus. E nós? Será que nós não estamos querendo ser deuses, ser maiores aqui na Terra do que na parte espiritual? Qual é a importância que nós estamos dando para tudo isso, né? E aí vem a pergunta, né? Por que Deus permite o sofrimento? Porque, olha, todos nós passamos por sofrimentos, por dificuldades. Uns mais, outros menos, uns numa determinada época, outros em outras épocas, mas todos nós passamos. Primeiramente, nós temos que nos lembrar do porquê estamos aqui, não é? Estamos aqui, reencarnamos nesse mundo de provas e expiações para podermos aprender. Então, por que Deus permite isso? E a gente vai ver que Deus permite o sofrimento porque sabe que dessa situação nasce um bem maior. O sofrimento, ele é o que nós precisamos desse remédio. Amargo? Sim. Mas quando nós estamos doentes, nós não tomamos os remédios amargos, ruins. Muitas vezes não precisamos passar por cirurgias que nos cortam, que nos ferem, mas necessitamos, não é? Por quê? Porque depois vamos melhorar. O sofrimento é a mesma coisa. A gente passa por ele, por quê? Porque depois vamos ter situações melhores. Deus, ele permite que a gente vença o nosso orgulho, ele permite que esse sofrimento exista exatamente para a gente aprender, para a gente saber o que estamos fazendo de diferente, o que estamos fazendo de errado. A gente sempre tem que se perguntar, porque se nós não tivéssemos esse orgulho gigantesco, não haveria necessidade de tanto sofrimento. Deus já não mandaria tantas coisas para a gente passar. Passaria a haver coisas mais leves. Nós não teríamos mais situações difíceis? Teríamos. Só que no próprio Evangelho fala entre o bem sofrer e o mal sofrer. O que é o mal sofrer? O mal sofrer é quando a gente sofre com revolta, blasfemando contra Deus, sem fé, sem coragem, não é? Desacreditado mesmo de tudo que está acontecendo. E o bem sofrer? O que é bem sofrer?
É aquela situação que você sofre, mas você é resignado, você tem paciência, você tem tranquilidade. E aí você sabe que talvez aquela situação que você está passando é necessária, e aí você passa por isso de uma forma mais leve, sabendo de que é o remédio necessário para nós, não é? Olha só, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, apesar de todos os sofrimentos que nós temos, de todas as dificuldades que nós passamos, né? Pedro já veio dizer em suas cartas que o amor, ele cobre a multidão de pecados. Então, a gente tem que ter em mente, sim, estamos aqui para resgatar os nossos erros passados, situações que nós mesmos provocamos. Muitas vezes a gente também tem que ter em mente que muitas dificuldades que nós passamos nem são resgates de vidas passadas, são consequências de ações que nós cometemos agora mesmo. Mas passar por essas situações, a gente tem uma escolha. A gente pode seguir o olho por olho, dente por dente, não é? Ou a gente pode usar o quê? O amor. O amor faz com que nós passemos pelas situações de maneira muito mais fácil, muito mais tranquila. E quando a gente fala nesse amor, é um amor que ele tem que ser estendido. Não é o amor somente na nossa família. A gente até falou isso na sexta-feira, né? Amar aquele que está próximo, amar o filho, amar o marido ou a esposa. Não, o marido e a esposa às vezes é difícil. Mas esses são mais fáceis, não é? A gente brinca, mas são mais fáceis. São pessoas que estão ali no nosso convívio, são pessoas que a gente considera o parentesco mais próximo ou de sangue. É muito mais fácil. Mas amar, quando Jesus nos ensina, ele ensina o quê? Amar a todos, né? É o trabalho no bem, é a gente se colocar à frente de trabalhos, de situações em que vão ajudar outras pessoas. Um trabalho assistencial, um trabalho na sua entidade religiosa que precisa, não é? Uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você não conhece que está precisando de alguma coisa. Mas o orgulhoso, o que o orgulhoso faz? O que a gente faz nessa situação quando você vê uma pessoa necessitada? Eu acho que esse é o maior problema. A gente julga. Ah, esse daí é um drogado. Esse daí é um vagabundo, não quer saber de nada. Esse daí já teve, a gente tenta, mas não vai, ele não quer saber, não vou ajudar não, né? Vou procurar outro. O duro é que nós também não somos viciados. E pior, viciados no quê? No orgulho, que é considerada a pior chaga que existe, que é considerado o maior problema que nós temos, não é? É a chaga da humanidade. E nós não temos esse direito de julgar as pessoas. Nós não podemos
recriminar essas pessoas. E Jesus, ele já falou o seguinte: eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolorizar contra o seu irmão será réu de juízo, e que disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. Jesus, há mais de 2000 anos, veio nos ensinar isso. Raca era uma expressão usada na época de Jesus e ela era utilizada para se referir a pessoas desprezíveis. Mas Jesus fala: aquele que disser isso será passado aqui como se fosse o sinédrio. É um verdadeiro tribunal. Imagina um tribunal, né? Que vai te julgar. Então Jesus já nos ensina que não devemos se encolorizar, ir contra os nossos irmãos. E o nosso orgulho, na maioria das vezes, faz a gente julgar demais. O que mais que Jesus nos ensina, né? Aquele que quiser ser o maior deve ser o último, o servo, o que mais serve, pois todo aquele que se eleva será rebaixado. Jesus, quando estava para ser crucificado, conversando, né, já foi passando aos seus apóstolos que isso ia acontecer, e eles começam a discutir entre eles quem que vai nos comandar após a partida de Jesus. Quem dentre nós é o maior para ocupar o lugar de Jesus? E Jesus, que Jesus faz? Jesus não retruca com eles, não fala nada. Ele pega, passa a mão numa faixa lá de um escravo, enrola na cintura. Na verdade, ele põe a veste do escravo e faz o quê? Começa a lavar os pés de cada um. E Pedro já diz a ele: não, Senhor. Pedro fica muito bravo. Pedro fica muito bravo e ainda briga com os outros apóstolos que começaram a deixar Jesus lavar os pés, né? E Pedro fala: não, o Senhor não vai lavar os meus pés, não, acha? E Jesus diz a ele: Pedro, se não me deixares lavar os teus pés, não será digno de andar comigo. E Pedro, percebendo que realmente estava errado, nesse momento ele já até fala para Jesus: então lava o corpo inteiro, né? Não só os pés. E Jesus, nesse ato, o que ele vai mostrar para nós? A simplicidade, o servir, que não devemos nos achar superiores aos outros. Aqui é a cena de Jesus, né? Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medes sereis medidos. Isso serve de lição para nós, não é? A proposta de Jesus é que nós ajudemos a todos, não só a nossa família, não somente aqueles que estão perto. E geralmente nós não fazemos isso. Para Jesus, deveríamos ajudar até mesmo um criminoso. Ah, mas como? Vou soltar um criminoso, então é isso que devemos fazer com ele? Não, ele não precisa ser solto.
Na verdade, ele precisa passar, ele precisa estar lá encarcerado devido aos atos que cometeu. Mas a gente não pode recriminá-lo. Nós não sabemos quais as situações pelas quais ele passou, o que o levou a cometer determinado ato. E nós poderíamos ter sistemas mais avançados que realmente trabalhassem para a reeducação desse espírito. E nós podemos o quê? Nós podemos fazer o que é principal. Nós podemos orar por essa pessoa. Muitas vezes nós não temos condições de fazer muito mais, mas uma oração pode ajudar muito. Podemos orar por esses criminosos. Podemos orar, por exemplo, quando a gente diz assim: esse político não sabe, não quer saber de nada, não faz nada que é bom. Geralmente a gente fala assim, ele só rouba, né? A gente adora falar que político rouba, né? Mas a gente poderia pedir, por exemplo, que se a gente acha que eles têm pensamentos e atitudes equivocadas, nós deveríamos pedir a Deus que os ilumine, que clareiem as suas mentes para que eles possam tomar as melhores decisões. E isso serve para todos aqueles que estão em posições superiores. Os nossos políticos que estão no comando, os nossos empresários que nos comandam nas empresas, porque eles tenham boas ideias, pensamentos bons, atitudes boas, na verdade tudo isso vai refletir para nós mesmos, não é? Quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa, se a gente for tentar imaginar uma pessoa que ajudava a todos sem discriminar ninguém, podemos lembrar de Chico Xavier. Chico fez muito disso. Chico não chamava as mulheres da vida de prostituta. Ele as chamava de nossas irmãs que comercializam as energias do sexo. Ai, que nome chique que ele deu para elas, né? Bonito. E ele pedia ajuda a elas. Às vezes ele tinha uma pessoa precisando de um abrigo, ele pedia para que alguma levasse para casa. Alguém que estivesse doente, ele pedia para que elas cuidassem. E dessa forma, muitas delas deixaram essa vida. Porque elas começaram a praticar tanto o bem e elas perceberam que fazer isso era melhor do que ganhar o dinheiro. Elas se sentiam muito melhor e acabaram desistindo dessa vida. Elas se converteram, vamos dizer assim. E ele fazia isso com a maior tranquilidade. Jesus nos ensina também que lá no Evangelho nós temos isso aqui, ó. O orgulho, eis a fonte de todos os males. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel, quer dizer, como motivo de quase todas as ações. Então, quando estava estudando sobre esse assunto, sobre o orgulho, é muito interessante que a gente vai ver que realmente ele o motivo de todos os nossos males e ele é
muito difícil da gente admitir. E tem certas coisas que a gente faz que a gente não percebe. Tá vendo aqui também, olha, que ele fala que ele é a negação de muitas virtudes. Por quê? Porque tem muitas coisas que a gente faz achando que é uma grande virtude e na verdade não passa de orgulho. Quando a gente auxilia uma pessoa e acha que está fazendo um grande bem, mas você está auxiliando para se mostrar, para dizer, olha, eu tô ajudando, eu tô fazendo. Isso é o orgulho. É a gente querer ser mais do que os outros, achar que somos mais importantes ou mais inteligentes, que sabemos tudo. E aí a gente se acha, sabe aquele ditadozinho que a gente fala? Se acha a última bolacha do pacote? A gente se acha. E aí você pensa que você está fazendo alguma coisa boa e não está. Numa palestra que eu estava assistindo, o palestrante falou assim, que os palestrantes, todo palestrante é meio metido. Né? Ele é metido, tem que ser, né, para ter coragem para vir aqui às vezes, né? Mas se acha que está fazendo grande coisa e não está. A gente tem que se colocar, né? A gente sabe que o que a gente fala aqui é coisas que a gente tem que aprender. Uma coisa que eu vi lá que e nunca me passou isso pela cabeça é sobre as pessoas tímidas. Que ele fala que a pessoa não é timidez, isso é orgulho. Você não é tímido, você é orgulhoso. Por quê? Porque você tem medo de expressar as suas ideias e ser reprovado pelas pessoas. Falei, gente, nunca pensei nisso. Porque muita gente fala, eu sou tímida, não tenho vergonha. Não, você não tem vergonha. Você não quer expor para ninguém te julgar. E então a gente vai percebendo que é muito difícil identificar o orgulho. Então, aquela primeira coisa que você fala, não, eu não sou orgulhoso. Aí quando você vai vendo situações assim, aí você fala, nossa, acho que eu sou orgulhoso. Na verdade, muitas situações, a gente não fala, é o orgulho ferido? Por que a gente retruca numa discussão? Porque você não quer sair por baixo, você fala, não, vou levar desaforo para casa. A gente não aprende que o silêncio seria a melhor resposta? Mas aí o termômetrozinho faz assim, né? A hora que alguém grita com você, né? Quando você vê, já tá falando. Mas por quê? É orgulho. É orgulho nosso. De não querer que alguém te chame a atenção. De querer ter razão. O orgulhoso quer ter razão. O orgulhoso quer controlar as pessoas. O orgulhoso quer que seja feito do seu jeito. O orgulhoso, ele deu um exemplo assim, que as mulheres casam e pensam assim, eu vou casar com ele, mas não pode deixar. Eu vou mudar ele, com um tempo de casamento você vai ver se ele não vai estar na linha. E aí o homem não muda. Na verdade ele muda, ele piora, né? Geralmente ele piora. E o homem casa com a mulher na esperança de que ela não mude. E na verdade, o que acontece? Ela muda. Como que dá certo um negócio desse, né?
Por isso que os casamentos vai tendo os atritos. E o orgulhoso, ele quer ter controle de tudo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas coisas que a gente pode achar que é uma virtude nossa, na verdade não é. É o orgulho. Porque a gente está sempre se achando, né? Por isso Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Como ele é o causador de todos os males, Jesus em todo momento veio combatendo, porque ele nos impede o progresso, ele impede a nossa evolução. E no livro dos médiuns também nós vamos encontrar sobre o orgulho. E lá fala o seguinte: imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso de espíritos maus. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. Porque às vezes a gente fala, não, eu tenho tantos defeitos. Não, mas orgulhosa eu não sou, não. Eu sou de boa, sou uma pessoa humilde. E na verdade, a gente vai abrindo as portas, né? Esses sentimentos que nós temos, essas ações que nós temos, vão atraindo para nós essas energias negativas. E os médiuns, principalmente, porque tem uma ligação maior ainda, mais viva, né, com esses espíritos. Aí o médium vai lá, psicografa uma mensagem, e assina lá: Dr. Bezerra de Menezes. Aí você vai ver, não é nem a Bezerra do Menezes. Por quê? Porque ele acha, ele se acha importante, ele acha que ele pode trazer mensagem de pessoas que foram muito importantes para nós. Por isso também que é bom o estudo, para a gente poder discernir situações assim. Teve um palestrante que falou que também no grupo de trabalho mediúnico que ele frequentava, tinha um rapaz que escrevia lá poesias e depois também assinava, lembrei do Parnaso, né? Alta de Souza, mais outros, tudo poetas famosos. Só que aí ele pegou e até foi falar com o dirigente lá do centro. Falou assim, olha, você precisa conversar com ele, porque assim, não sou eu assim que gosto de poesia, mas qualquer um tá vendo que essa poesia não é deles, não é? Então, assim, o orgulho faz com que esses médiuns tenham o que a gente chama de fascinação, não é? Eles começam a produzir coisas e achar que são de espíritos famosos, vamos dizer assim. Então, quando a gente não trabalha essa questão que nós temos entre nós, nós vamos abrindo muito as portas para a aproximação desses maus espíritos, né? E a gente tem dificuldades de assumir que somos orgulhosos. Nós enxergamos muito o defeito do outro, mas não somos capazes de enxergar os nossos defeitos. E enxergando o defeito do outro, a gente se sente no direito de condená-lo, de julgá-lo.
E Jesus também veio nos dizer que, da mesma forma que você julga o outro, você também será julgado. Na mesma medida que você usa para julgar o outro, você será julgado. Então, se muitas vezes, numa determinada situação, a gente tentar compreender a situação do outro, por que ele está agindo daquela forma, muitas vezes nós não vamos condenar. Porque poderia, se fôssemos nós, estaríamos fazendo a mesma coisa. Então, trabalhar o orgulho é uma missão nossa, uma tarefa. E quando a gente faz isso, com certeza vamos nos sentir mais felizes, mais aliviados. Trabalhar o orgulho, praticar o perdão, não é aceitar o que o outro fez de errado. Às vezes a gente tem a ideia que fala assim, não, agora o outro errou, eu tenho que aceitar, sendo que a situação está errada. Nós vamos condenar a ação. Vamos saber que a ação está errada, o que ele praticou está errado, mas nós não vamos condená-lo. Não vamos alimentar uma raiva, um sentimento ruim para essa pessoa, porque fazendo isso, estamos prejudicando a nós mesmos. E, para a gente concluir, se o orgulho, ele é o que a criatura menos confessa a si mesmo, a gente vai ter que primeiramente aprender a se olhar, a se conhecer, a saber, estou sendo orgulhoso nesse momento? Então, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho o autoconhecimento. E a gente já tinha na antiguidade, quando a gente fez uma palestra sobre Sócrates, né? Nós falamos um pouco disso. Tinha essa inscrição lá no oráculo de Delfos, há 650 anos antes de Cristo. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, olha, antes de Cristo já tinha essa... Sócrates foi lá, né, para saber. Sócrates, como a gente viu, ele é considerado, né, o precursor de Cristo. E ele é 470 anos antes de Cristo. E ele trabalhava muito sobre isso. Conhece-te a ti mesmo. Ele foi lá nesse oráculo porque tinham espalhado lá, né? Estavam falando dele, que ele era o homem mais sábio, mais inteligente. E ele falava assim, mas como? Eu não sei nada. Eu não tenho todo esse conhecimento. Como que eles podem estar falando que eu sou o homem mais sábio? E ele vai lá no oráculo e eles dizem para ele, tu és mesmo o homem mais sábio. Quando ele diz, como que é a frase de Sócrates? Só sei que nada sei. Dele reconhecer que ele nada sabia, já o tornava o mais sábio. Então, precisamos nos conhecer para podermos trabalhar em nós os nossos defeitos, os nossos vícios. Primeiramente, a gente tem que se conhecer e admitir que tem, não é? Aí na questão 919 do Livro dos Espíritos diz assim: qual o meio prático mais eficaz
que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. Então, qual é o meio mais prático para a gente se melhorar e se afastar do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí, terminando, a gente vai ter Santo Agostinho. O que Santo Agostinho nos ensina? Às vezes eu faço isso, eu vou contar para vocês. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites, tá? Não é só no final do ano, recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que esclarecesse, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque crede-me, Deus o assistirá. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censuraríeis, se feita por outrem, se praticastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Então, toda noite a gente deveria fazer isso. Às vezes, eu penso, todo dia de manhã, quando eu vou trabalhar, eu peço a Deus, né? Que me dê forças, que eu consiga pôr em prática aquilo que em palavras a gente conhece. Conhecer, falar é fácil, mas praticar exige de nós persistência. Muitas vezes conheço o que devo fazer, mas acabo errando. Então eu peço que eu fique calma, que eu não seja grossa com ninguém, que eu não brigue, né? Que eu seja educada, que eu tenha paciência, que eu procure ajudar. Bom, aí passa o dia e aí eu vou ter dias e dias. Tem dias que quando eu chego à noite e começo a lembrar, aí eu falo assim, não é que eu me comportei bem, é que não teve situações difíceis. Aí passou bem. Ou então teve alguma e eu respirei, eu falo, ufa, essa passou. E tem algumas que às vezes eu fico lembrando, eu falo, nossa, mas eu falei assim, não fui grossa, mas será que eu não quis impor muito o meu pensamento, né? Aí você começa a analisar. Primeiramente, o que a gente faz é achar desculpas. Você vai se desculpando do que fez. Mas às vezes a gente consegue, olha, não deveria ser assim, não deveria ter agido assim, talvez poderia ter falado melhor. Na maioria das vezes eu penso o seguinte, perdi a chance de ficar calada. Porque tem muitas situações que não tem necessidade, que não precisaria. Então esse ensinamento de Santo Agostinho, ele é muito bom, mas a gente tem que ser sinceros conosco mesmo. E lógico, existem situações, principalmente no lar, que
Muitas vezes, a gente achando que tem razão, é muito difícil às vezes a gente achar que não tem razão, né? Mas às vezes você acha que tem razão, que você está certo, e às vezes você está mesmo. Mas não vale a pena. Não vale a pena a discussão, não vale a pena você bater na tecla. Às vezes no casamento, quando você está casado há muito tempo, você vê que o seu companheiro ou sua companheira não vai mudar o jeito dela pensar, mas são situações nossas do dia a dia e que a gente tem que ir aprendendo a lidar. E também ser sincero com a gente. Será que realmente eu tenho razão? Porque a gente sempre acha que tem razão. A gente nunca acha que está errado. Mas quando às vezes a gente faz essa análise e um pouco mais friamente, nós vamos ver que a gente pode agir de outra forma. E aí nós vamos ver que muitas vezes nós mesmos somos o problema. E o nosso orgulho, ele nos atrapalha muito. E a gente acaba fazendo muita coisa errada por causa do orgulho. Tá bom? Uma boa noite. Espero que vocês tenham tido uma visão do orgulho. Eu sei que ninguém aqui é orgulhoso, né? Só eu, mas tudo bem, tá? Só para aprender um pouquinho. Yeshua.